Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Paramos na página 181. E aí a gente vai começar no Se o Irremediável Gosto de Freud. Vê aí se todo mundo se achou, todo mundo na mesma página. Certinho? Beleza. Vou começar a leitura então, tá? Se o irremediável gosto de Freud pelos charutos atesta a sobrevivência de necessidades orais primitivas, sua coleção de antiguidades revela resíduos na vida adulta de prazeres anais igualmente primitivos. O que ele certa vez chamou de seu gosto pelo pré-histórico era, como disse a seu médico Max Schur, um vício cuja intensidade só é menor do que seu vício pela nicotina. O consultório onde Freud atendia seus analisandos e o gabinete anexo aos poucos se abarrotaram, até transbordar, de tapetes orientais, fotografias de amigos. Aí tu pensa, consultório, fotografias de amigos. Placas. As estantes envidraçadas estavam repletas de livros e cobertas de objetos. As paredes eram forradas de instantâneos e daguerreótipos. O famoso divã constituía por si só um espetáculo, amontoado de almofadas com um tapete nos pés para o uso dos pacientes caso sentissem frio, e coberto por um tapete persa, um shiraz. Mas as presenças mais insistentes nos aposentos de trabalho de Freud eram as esculturas, espalhadas por todas as superfícies disponíveis. Ficavam em fileiras cerradas nas prateleiras, entupiam os armários e tampos de mesa e invadiam a ordenada escrivaninha de Freud, onde ficavam sob seu extremoso olhar quando escrevia cartas e redigia artigos. Parece um ambiente meio caótico, assim, né? Cheio de coisa. Era essa floresta de Bruna, Pode falar. desculpa. Bom dia, gente. É só uma dúvida. Na coleção da Companhia das Letras, essas estatuetas que tem, cada coleção, cada livro tem uma estatuazinha, um monumentozinho. Era dele mesmo, tu sabe dizer? Eu acho que não todas, mas com certeza algumas tem. Na da Autêntica também tem algumas, tá vendo assim, ó? Sim, E aí, geralmente, eles colocam a referência da imagem, né? De onde que era. Esse daqui, ó, justo esse daqui, tem o do divã, a imagem do divã. Dá para ver? Então, dá sim. vários quadros, em todas. E tem algumas edições, a da Companhia das Letras, eu tenho, acho que um livro só da Companhia das Letras, eu uso mais o da Autêntica mesmo, porque eu gosto mais. Tem, em alguns capítulos, umas fotos. Eu sei que foto de carta dele tem, e aí é notificar, né? Tem o nome de qual que é a carta. Tem um texto, que você vê a letra dele, não sei como que alguém conseguia traduzir aquilo que está no Neurose, Psicose e Perversão, de uma análise demoníaca. Vocês conhecem esse texto? Conheço, mas eu não cheguei a ler. A Thay tem ali. Tem foto da carta dele mesmo, e aí é com a letra dele. Legal, Né? legal. Ali, aquela bacana. Então, algumas das imagens você consegue saber de onde que é, e algumas sim são dele. Porque lá na Companhia das Letras, ó, não aparece nada, só aparece de onde é, sabe? Mas não tem nem nas referências?
geralmente se encontra nas referências muito na como na dúvida. parte de trás, porque tem um nome, geralmente, da obra, né? Pelo menos deveria ter. Talvez tenha, eu não vi. Na parte, provavelmente, na parte de trás, deve ter, sim. Vou dar uma olhada. De repente tem, eu não vi. Bom, Porque obrigada. aqui tenho é a da Autêntica. Eu tenho um da Companhia das Letras, daqui a pouco, quando a gente acabar aqui, eu dou uma olhada. Se eu achar, eu te mando. Joia. Tá bom, Deve dá uma ter olhada alguma também. É porque eu restrição, achei que você pudesse saber já, por isso que eu perguntei, né? mas Tá bom, obrigada. provavelmente são sim, imagina. Deixa eu ver aqui, peraí. Era essa floresta de esculturas que seus visitantes e pacientes lembravam com maior nitidez. Hans Sachs, membro do círculo íntimo de Freud, observou que, embora a coleção de Freud estivesse ainda em seus estágios iniciais, quando, em 1909, visitou a Bergasse 19 pela primeira vez, alguns dos objetos atraíam imediatamente o olhar do visitante. Ao começar a análise no ano seguinte, o Homem dos Lobos também considerou extasiantes os objetos antigos de Freud. Havia sempre uma sensação de paz e quietude sagradas. Nos dois gabinetes anexos de Freud, lembrava-lhe não o consultório de um médico, mas antes o gabinete de um arqueólogo. E aí ele faz, né, tem um texto dele que ele faz a comparação mesmo com o trabalho do psicanalista e de um arqueólogo. Vocês já viram essa passagem? Deixa eu lembrar, se eu não me engano, está no Fundamentos da Clínica Psicanalítica. É isso, Thay? Se não me falha a memória, é lá que está. E aí ele faz essa comparação, é bem bonito, uma citação linda, que ele traz isso, né, que a gente escava ali também, o inconsciente. Ali havia todos os tipos de estatuetas ou outros objetos estranhos, que mesmo o leigo reconhecia como descobertas arqueológicas do Egito Antigo. Aqui e ali distribuíam-se nas paredes placas de pedra representando diversas cenas de épocas há muito desaparecidas. Essa profusão fora amorosamente reunida. A coleção de antiguidades era para Freud uma diversão de toda a vida a que se entregava com dedicação e método. Quando seu velho amigo Emmanuel Loewe, professor de arqueologia em Roma e posteriormente em Viena, encontrava-se na cidade, ele visitava Freud e trazia notícias da antiguidade. Freud, por seu lado, quando tinha tempo, lia avidamente sobre esse mundo e seguia os trabalhos de escavação com a excitação de um aficionado bem informado. Fiz muitos sacrifícios pela minha coleção de antiguidades gregas, romanas e egípcias, disse a Stefan Zweig, já em idade avançada. E realmente li mais sobre arqueologia do que psicologia. É um exagero de brincadeira, sem dúvida. O centro de sua curiosidade sistemática sempre foi a vida da mente, e as bibliografias que acompanhavam seus textos demonstram o domínio que possuía sobre a literatura técnica. Mas apreciava imensamente suas estatuetas e fragmentos. As primeiras compras, a que mal podia se permitir, e mais tarde, os presentes trazidos a Bergasse 19 por amigos e seguidores. Em anos posteriores, quando percorria com os olhos seu consultório, sentado na confortável poltrona estofada atrás do divã, ele podia ver um grande quadro de um templo egípcio em Abu Simbel, uma pequena reprodução da pintura de Ingres sobre Édipo e a Esfinge, e um molde de gesso de um antigo relevo, a Gradiva. Esse da Gradiva tem foto, e se eu não me engano, é até o livro que eu tenho aqui, está no da Cia das Letras. Esse eu sei que é a foto dessa obra.
Na parede oposta, em cima de um armário de vidro, cheio de objetos antigos, ele havia colocado um quadro da Esfinge em Gizé, um outro lembrete dos enigmas e dos intrépidos conquistadores, como Freud, que os solucionava. Uma paixão tão aguçada exige uma interpretação, e Freud não relutou em apresentá-la. Ele disse ao Homem dos Lobos que o psicanalista, como arqueólogo em suas escavações, deve descobrir camada após camada de psique do paciente antes de chegar aos tesouros mais profundos e preciosos. Ah, olha, tem aqui também a gente falando lá, mas a citação que tem lá é maior. É uma construção ali de mais de um parágrafo. Mas essa metáfora de riquezas não esgota o significado desse vício para o Freud. Se objetos antigos ofereciam-lhe um puro prazer visual e tátil, Freud acariciava-os com os olhos, ou afagava-os quando se sentava à escrivaninha. E também eram emblemas. Evocava amigos que se tinham dado ao trabalho de lembrar quanto apreciava tais artefatos, e recordavam-lhe o sul, as regiões ensolaradas que visitara, as que esperava visitar e as que perdera a esperança de visitar, por serem demasiado distantes ou inacessíveis. Como tantos setentrionais, de Winckelmann a A.M. Foster, ele amava a civilização mediterrânea. Agora, enfrentei meu aposento com moldes de gessos das estátuas florentinas, disse a Fliss no final de 1896. Foi uma fonte de extraordinário estímulo para mim. Quero ficar rico para repetir essas viagens. No caso, eu também. Quem não, né? Como Roma, sua coleção representava obscuras pretensões sobre a vida. Um congresso em solo italiano, Nápoles, Pompeia. Exclamou para Fliss num acesso de desejo após lhe contar a respeito dos moldes florentinos. Ainda mais obscuramente, suas antiguidades pareciam lembretes de um mundo perdido, no qual ele e seu povo, os judeus, poderiam reencontrar suas remotas raízes. Em agosto de 1899, ele anunciou a Fliss, escrevendo de Berchtesgaden, que no próximo dia de chuva iria seguir para sua amada Salzburg, onde recentemente havia exumado algumas antiguidades egípcias. As coisas, observou ele, melhoraram meu humor e falam de épocas e terras distantes. Quando contemplava suas prezadas posses, sentia, como disse a Firenze, muitos anos depois, estranhos anelos secretos brotando em si. Talvez da minha herança ancestral, pelo Oriente e pelo Mediterrâneo, e por uma vida de tipo completamente diferente. Desejos do final da infância, destinados a nunca serem realizados ou adaptados à realidade. Não é por acaso que o homem cuja história de vida proporcionou o maior prazer a Freud, e a quem provavelmente invejou mais do que qualquer outro, tenha sido Henrique Schliemann, o famoso escavador e descobridor de misteriosas e místicas antiguidades de Troia. Freud considerava a carreira de Schliemann tão extraordinária porque, ao descobrir o tesouro de Príamo, ele havia encontrado a verdadeira felicidade. A felicidade existe apenas como realização de um desejo infantil. Era exatamente o tipo de desejo que sentia Freud em seus estados de espíritos pesarosos, que apenas muito raramente convertera-se em realidade na sua vida. Mas, como disse ao Homem dos Lobos, é com grande metáfora do trabalho de sua vida que o gosto de Freud por objetos antigos adquire seu mais amplo significado. Saxa Lockhart exclamara em 1896, em sua conferência sobre a etiologia da histeria, perante os colegas médicos de Viena: as pedras falam. Pelo menos, a ele, as pedras falavam.
Numa efusiva carta a Fliess, ele comparou o sucesso que acabara de obter numa análise à descoberta de Troia. Com o auxílio de Freud, um paciente havia encontrado, profundamente sepulta sob fantasias, uma cena de seu período primordial, antes dos 22 meses, que responde a todos os requisitos e para onde convergem todos os enigmas restantes. É tudo ao mesmo tempo sexual, inócuo, natural e etc. Ainda mal ouso acreditar de fato. É como se Schliemann tivesse novamente desenterrado Troia, tida como lendária. A metáfora nunca perdeu sua força para Freud. No prefácio ao caso clínico de Dora, ele comparou os problemas apresentados pelo caráter incompleto de meus resultados analíticos aos enfrentados pelos exploradores, com sorte suficiente para trazer à luz do dia, após longo sepultamento, os vestígios inestimáveis, ainda que mutilados, da antiguidade. Ele fizera algumas restaurações, mas como um arqueólogo consciencioso, não havia deixado de mencionar em cada caso onde minha reconstrução complementa o que é autêntico. 3 décadas depois, em Um Mal-Estar na Civilização, ao ilustrar o problema geral da preservação na mente, ele recorreu a uma vasta analogia a Roma, tal como se apresenta ao turista moderno, uma sucessão de cidades cujos fragmentos sobrevivem lado a lado, ou foram recuperados por escavações arqueológicas. Assim, na coleção de antiguidades de Freud, o trabalho e o prazer, impulsos primitivos e elaboradas sublimações adultas, convergiam numa unidade. No entanto, permanece o sabor do vício. Há algo poético no fato de que, na primeira sessão da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, no outono de 1902, o tema de discussão tenha sido o impacto psicológico do hábito de fumar. Pra quê, né? Mas também morreu velhinho, né? Podia ter vivido mais, mas... Vamos começar agora da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. O grupo de Freud, das noites de quarta-feira, teve início de forma modesta e informal, no outono de 1901, quando um certo número de médicos mais jovens reuniu-se em torno de mim com a intenção expressa de aprender, praticar e difundir a psicanálise. Vê que os grupos já aconteciam desde essa época, né? O impulso foi dado por um colega que havia experimentado em si mesmo os efeitos benéficos da terapia analítica. Foi assim que Freud, 10 ou mais anos depois, resumiu a história inicial da sociedade. Uma indicação sintomática de sua posterior contrariedade ou discrição com William Stelkel é o fato de ter deixado de mencionar o nome desse colega, que foi quem sugeriu que o grupo começasse a se reunir. Stelkel, um médico vienense criativo e prolífico, fizeram um breve tratamento analítico, por algum tempo bem-sucedido, com Freud, para reduzir os sintomas de impotência psicológica. Este era um elo. Outro elo foi o trabalho de Steckel sobre o simbolismo onírico, como provam as sucessivas edições de A Interpretação dos Sonhos, onde Freud reconhecia explicitamente sua dívida para com Steckel. Suas relações com esse adepto, tal como com alguns outros, eram mutuamente profícuas. Freud ensinou a seus primeiros íntimos muito mais do que aprendeu com eles, mas mantinha-se aberto à influência deles. Naqueles primeiros anos, como Steckel colocou com típica grandiloquência em sua autobiografia, ele era o apóstolo de Freud, que era meu Cristo. Aqui tem nota de rodapé. Quando Freud leu a biografia de Whittius sobre si mesmo e chegou ao extravagante comentário de que Steckel merecia um monumento, Freud anotou à margem, com patente irritação,
Steckel demais. Ele tinha tantas inimizades, né? Tanta raivinha dos outros. O bicho era encrenqueiro. Se Freud estivesse vivo para ler tal afirmação, talvez tivesse identificado Steckel com Judas. No futuro, ele iria julgar Steckel com extraordinário rigor. Mas em 1902, Steckel tivera uma ideia cuja utilidade foi rapidamente percebida por Freud. De fato, Freud considerou extremamente feliz a escolha desse momento oportuno. Quaisquer que fossem os defeitos das pessoas que se reuniam a ele em seu vestíbulo, todas as quartas-feiras à noite, nos primeiros dias, elas lhe proporcionaram a ressonância psicológica pela qual ansiava. Eram, em maior ou menor grau, substitutivos de Fliss, e forneciam-lhe parte dos aplausos que ele esperara obter com a interpretação dos sonhos. De início, observou Freud, mais tarde, uma leve tristeza, ele tivera todas as razões para se sentir satisfeito. Embora no princípio a sociedade psicológica das quartas-feiras fosse reduzida, os ânimos eram exuberantes. Freud enviou cartões postais convidando, além de Steckel, outros 3 médicos vienenses, Max Kahane, Rudolf Heidler e Alfred Adler. Esses formaram o núcleo que, em 1908, viria a ser a Sociedade Psicanalítica de Viena. Um modelo para inúmeras outras sociedades semelhantes em todo o mundo. Como Freud, Kahane havia traduzido um livro das conferências de Charcot para o alemão e apresentara Steckel a Freud e seus textos. Heidler, que faleceu prematuramente em 1917, tornou-se o segundo analista do mundo, depois de Freud, um profissional cujo trabalho Freud citava com respeito e cujas intervenções nas sessões de quartas-feiras à noite eram marcadas por críticas incisivas, às vezes feridas. O recruta de maior peso era talvez Alfred Adler, médico socialista que havia publicado um manual de saúde para a Associação dos Alfaiates, mas vinha se interessando de modo crescente pelas aplicações sociais da psiquiatria. As primeiras sessões do grupo das noites de quarta-feira, lembrava Steckel com orgulho, foram inspiradoras. Havia completa harmonia entre os 5, nenhuma divergência. Éramos como pioneiros numa terra recém-descoberta, e Freud era o líder. Parecia saltar uma faísca de um cérebro para o outro, e todas as noites era como uma revelação. As metáforas de Steckel são banais, mas seu relato capta a atmosfera. A divergência e a dissensão pertenciam ao futuro. Com certeza, alguns dos primeiros membros consideravam plenamente apropriada tal terminologia teológica. As reuniões, rememorava Max Graf, seguiam um ritual definido. Primeiro, um dos membros apresentaria um texto, a seguir eram servidos bolos e café preto. Já gostei. Já queria estar lá. Havia charutos e cigarros na mesa, que eram consumidos em grande quantidade. Depois de um quarto de hora, conversas sociais, começava a discussão. Depois de um quarto de hora de conversas sociais, começava a discussão. A palavra final e decisiva era sempre proferida pelo próprio Freud. Naquela sala, havia uma atmosfera de fecundação de uma religião. Olha, a Ana colocou que está na moda os psicanalistas fazerem vídeos com charuto. Não estou sabendo, não vi isso. Eu que estou vendo alguns psicanalistas, não sei se é por causa disso, mas já vi alguns assim postando. Tem um aí famoso que eu gosto dele, o Lucas Napoli. Ele está fazendo os vídeos dele com charuto. Tem um também no grupo de estudo que eu tô, ele às vezes faz uns. Ele mostra ele
esse lugar de charuto. Aí eu tô falando assim que eu já vi uns 3 fazendo isso agora. Eu acho péssimo. Gente, eu detesto cigarro, qualquer coisa assim, bebida, cigarro, não gosto disso não. Mas, né, cada um faz o que gosta. Se a gente não gosta, só a gente não fazer, né? Tem Mas que eu tô lembrando disso, desses vídeos assim deles. O Lucas, principalmente agora, eu florando. Eu acho que faz tão mal, né? Se pensar assim na questão da saúde. Que nem esses dias eu estava pensando, porque eu estava conversando com um grupo de amigas, mas nada a ver assim com psicanálise, né? Elas estavam falando de bebida e falei, não sei, eu não gosto, eu não bebo, né? Mas não gosto, não tenho curiosidade nem vontade. E aí a gente começou a falar da influência, assim, de bebida e como era antigamente cigarro. Antigamente era visto como uma coisa muito bonita, né? Tinha comercial e tal, e o meu avô faleceu recentemente. Ele, para mim, ele faleceu novo. Ele tinha 80 anos. Assim, ele estava super bem de saúde, mas ele teve um aneurisma no coração causado pelo cigarro, né? Ele começou a fumar, ele tinha 12 anos, que é o que ele lembra. Então, assim, ele fumou uma vida inteira e aí acaba que o cigarro vai causar isso. E aí a gente começou a falar de como isso era visto de uma maneira super positiva. Nossa, fulano fuma, que bonito, né? E aí a minha avó contou, ai, de vez em quando eu fumava, porque achavam muito legal alguém fumando, assim, era sexy, né? Uma mulher fumando e tal. E aí, hoje em dia, eu acho que fazem menos isso com cigarro, apesar de estar na moda esses cigarros eletrônicos, né? Essas coisas, assim, os adolescentes mais jovens estão usando bastante. Mas eu acho que hoje a influência principal é de bebida. Eu sempre falo que se você quer entender a sociedade e acreditar na psicanálise, escutar 10 minutos de Spotify Top Brasil vai te mostrar bem como é que é. Assim, uma música fala, senta aqui, senta ali, senta lá, né? Senta no pai, senta pro pai, não sei o que do pai, só fala disso. E aí a outra música é, vou curar não sei o que com a bebida tal, vou fazer com a bebida não sei qual, a bebida é isso, enchi a cara naquilo, fiz não sei o que. E assim, você fica pensando que tem uma influência importantíssima, né? As músicas o tempo inteiro, não sei se talvez mais um estilo ou outro musical, mas eu acho que tem essa influência, assim, fala-se muito da diversão relacionada à bebida. Tá sempre num lugar de uma coisa engraçada, de uma coisa que proporciona um bem-estar, tudo. E a gente sabe o quanto que, na verdade, é prejudicial, né? Acho que todo mundo aqui, claro, que se tomar uma taça de vinho não é um problema, uma lata de cerveja não é um problema. Mas o quanto que isso para quem de repente pode, então, se tornar um alcoólatra, não começa exatamente desse ponto. E eu acho que trazem de uma maneira sempre muito divertida, muito alegre, engraçado, não é uma influência muito positiva, né? Na minha visão, é extremamente negativa. Eu acho que trazem uma ideia de algo muito legal e não alertam sobre os riscos. E eu fiquei pensando no cigarro, tem atrás lá, né, a fotinha de pau que pode causar, mas não avisam nas músicas. Olha, a bebida pode, que eu vou começar a cantar, mas peraí, a bebida pode causar isso e aquilo. E aí eu não sei o quão na nossa sociedade, na nossa cultura, é levado a sério a questão do alcoolismo. Num atendimento recente, assim, eu ouvi o termo alcoólatra funcional, né, alguém se referindo a uma pessoa alcoólatra funcional. Fiquei pensando o quanto, que nunca tinha ouvido isso, né, mas o quanto faz sentido mesmo, e o quanto na nossa sociedade existem pessoas que são alcoólatras funcionais. E aí, né, isso quer dizer? Pessoas que trabalham, né, que conseguem manter ali um ritmo de vida considerado normal, dentro do que a sociedade prega, mas pessoas que são viciadas no álcool, né, que fazem o uso abusivo do álcool, sai do trabalho, para no bar e volta para casa muito bêbado, mas no dia seguinte consegue acordar e ir novamente ali para o trabalho, ou estou falando trabalho, mas assim, fazer suas atividades corriqueiras e manter a vida. Mas isso é algo a se pensar, né? É algo que acho que é importante ser discutido. Ana, pode falar. Você falou essa questão do álcool. Eu tinha uma professora, psicanalista também, ela falava, sabe? Ela deu aula de desenvolvimento.
desenvolvimento 1, 2, eu acho, 1 e o 2. Aí ela contava do filho, quando ele fez 18 anos, que ela fez uma festa para ele, com os amigos, uma festa bem... Festa, tipo festa que as meninas fazem com 15, ela fez essa festa de 18 anos para o filho. E aí ela falou que não teve bebida, não ia ter bebida, que ela não ia se responsabilizar por isso, com o filho dela e com o filho dos outros, e que não ia ter bebida, mas que ia ter a diversão ali sem a bebida. Aí ela conta que quando estava saindo, o filho dela colocou na jaqueta um vidrinho assim de bebida. E algo aconteceu ali que ela viu. Aí ela disse que a festa não ia ter bebida. Que tem essa questão. Ela falou assim, ela não ia ser influência ali assim daquilo e nem ia dar essa permissão. Aí, se ele quisesse levar a bebida, podia levar, mas que não ia ter festa. Aí não teve, porque a festa não ia ter bebida. Aí foi ela falando dessa questão, dessa influência aí da bebida e da permissão, às vezes, que tem dentro de casa, quando, mesmo sendo menor, e ele que fez 18 anos, mas ela falou assim, não é porque tem 18 anos que agora pode ir beber e fazer o, sei lá. Sim. Sabe Mas que eu vi um meme que dizia, né, era uma pessoa jovem compartilhando, que dizia assim, eu até posso me divertir sem bebida, mas para que se com bebida é mais legal? E aí você fica pensando, talvez eles não saibam se divertir. Eu não vou lembrar agora a referência, mas o Dunker, ele tem um vídeo muito fantástico, assim, que fala sobre isso. É uma pena que eu não lembro qual vídeo que é, mas ele fala das questões dos jovens de hoje em dia, eles não terem aprendido a se divertir. Eles não sabem, então eles vão para os excessos, né? E aí o uso abusivo de álcool, de droga, por uma busca de prazer, né? Tipo, precisa ser o extremo para parecer que é prazeroso, porque também às vezes nem se lembra. Às vezes nem lembro o que aconteceu, então não sei que prazer é esse, né? E aí ele fala dessa questão, é algum vídeo que ele fala da pulsão. Depois, se alguém tiver curiosidade, busquem lá, mas é algum vídeo que ele está dizendo de pulsão. E aí ele fala até da pulsão relacionada à questão do conhecimento, né? Precisa ter pulsão para que tenha conhecimento. Ele falou, hoje em dia, as pessoas não são ensinadas a sentirem prazer. Por isso, tantos excessos, porque é uma busca por algo que até mesmo é irreal, né? Tipo, eu tenho que aproveitar, mas eu tenho que aproveitar o máximo. Que máximo é esse? Do que estão falando, né? A Gabi colocou algo aqui no chat, né? Hoje em dia é estranho não beber, de tanto que é romantizado. Sabe que às vezes a gente está em um grupo de amigos, né? Não sei se vocês passam por isso, e aí eles falam, vou pedir cerveja, copo para vocês, não sei o quê, e aí eu e o Caio, a gente sempre fala, não, né, a gente não bebe. E aí algumas pessoas, não? Tipo assim, ué? Não bebe? Como não? Não bebe, né? Que estranho. E acho que vem nisso, de que estranho você não beber. Nem um pouco, nem isso, nem aquilo, né? Num sentido de realmente é tão naturalizado que parece que todo mundo tem que fazer. E aí algumas pessoas levam para o lado assim, é por causa da religião? Assim, parece que você precisa associar a X coisa para que você faça. Não é uma escolha genuína, sabe? Tipo assim, não, você não tem interesse, não é genuíno. E eu acho que está muito impregnado mesmo nessa questão de cultura, de que beber é legal. Né? E, de novo, não que não seja, porque tá tudo bem mesmo uma pessoa tomar um copo de vinho. Tomar 3 garrafas de vinho, talvez não dá, né? Seja um extremo excesso. Uma lata de cerveja, mas uma caixa inteira de cerveja, como é que faz uso disso? Nem brincou, mas, gente, eu acho que se eu tomar uma taça de vinho, eu já não consigo mais andar sozinha, porque, assim, né, alguém que não bebe não está acostumado. Eu, com certeza, ia sair cambaleando pelos cantos se eu tomasse uma só. Imagina se eu tomasse mais. Não ia rolar, também entrava em coma. Enfim. Ô, Bru, e também nesse sentido, quando a pessoa não bebe e curte muito, também é visto como assim você não bebeu nada e você está curtindo muito? Como assim? Uma coisa super fora da curva, né? Como se não fosse normal isso.
Ó, uma frase que eu escutei a adolescência inteira, e hoje em dia é uma piada, assim, num grupo específico de amigos que eles bebem e eu, né, só eu e o Caio não bebemos, eles falam assim, a Bruna não precisa nem de bebida para se divertir, né, tá aí causando e não tá nem, tipo, e eles brincam hoje em dia, porque a gente é amigo desde de novinho, né, mas é isso, não precisa, né, mesmo. Eu acho que dá para se divertir sem beber, mas acho que hoje em dia existe sim uma ideia de que não é possível se divertir. Uma vez estava falando sobre esses festivais de música eletrônica, e aí fala, né, do uso abusivo de álcool e drogas nesse lugar, e eu fico pensando, eu não sei como é que é, porque eu nunca fui, mas fico pensando, será que alguém que não está bêbado ou drogado consegue mesmo curtir aquilo, aquela música, será que dá? Eu acho que não dá, assim. Parece que já é feito num sentido de provocar que aquilo seja feito. E aí, se a gente vai mais a fundo nessa questão, qual que é o intuito? O que tem por trás disso? Porque tem algo. Pode falar, Ana. Você fala aí da bebida, você como assim você não bebe? Eu já ouvi muito assim, eu fiz uma faculdade, né, de direito antes, quando eu era bem nova, e eu ia muito em festa, e andava com pessoas de vários tipos. Então, muita gente às vezes me pergunta sobre, não de bebida, mas de uso de outras drogas, maconha, cocaína, assim, como se fosse uma coisa, para mim, eu não sei, não é um preconceito, mas não é uma coisa natural, assim. Tá, então, mas como assim você passou pela faculdade sem em festa, você não usava, você nunca fumou? Na verdade, eu nunca fumei, não gosto de cigarro. Mas assim, como assim? Você em festa, nunca usou maconha, nunca usou outro tipo de droga? Não. Na verdade, na época, eu tinha muito medo, às vezes, de pensar assim, eu não conhecia o meu corpo, eu tinha medo de me viciar, de ficar viciado. Se eu não vou nem experimentar, porque vai que eu gosto. Mas, Vai e é que uma meu verdade. corpo... eu falei assim, vai que o meu... Eu não sei como vai ser minha reação psíquica, minha reação fisiológica, e se eu gosto? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que sustentar isso? Então, eu prefiro nem experimentar. Tem outras formas, eu bebi uma cerveja, uma coisa assim, mas nunca foi assim, coisas que eu levava para um excesso. Porque eu me sentia também, até hoje, assim, eu não gosto de ficar fora de mim, de sentir que eu estou fazendo coisas que estão fora de mim, como se eu não tivesse sei lá, um certo controle, mas assim, coisas que eu não faria estando na minha capacidade psíquica normal. Mas essa questão até hoje, tem gente que pergunta, mas como assim você passou a faculdade ali? Você ia, e por isso, por ir em muitas festas, e conhecer pessoas diversas, e em festa que o povo fazia muito uso de droga, às vezes estava sentada ali no lugar, estava assim, o negócio estava rolando, drogas às vezes bem pesadas, eu não... Não é hoje em dia. Hã? Hoje em dia é muito comum, muito mais acessível. Eu acho que, sei lá, 50 anos atrás era extremamente mais difícil ter ambientes com drogas. Assim. Hoje em dia eu moro numa cidade de praia, duvido você ir na praia aqui, passar 1 hora caminhando no calçadão e não ver metade das pessoas fumando maconha. É uma coisa assim, e fumam, assim, normal, eles andam fumando como se fosse estar liberado mesmo, né? Em países que é liberado, já tive experiência de visitar, por exemplo, Amsterdã. Amsterdã é liberado, mas ninguém fuma na rua. Aqui no Brasil não é liberado, mas a galera fuma na rua. Enfim, a hipocrisia. Enfim, país que a gente vive. Mas talvez por isso, sabe? Tem um livro muito interessante que chama... esqueci. A pesquisa dele, ele é um professor de Colômbia. E ele fala sobre essa questão do uso da droga, do vício, como vai se dando. Fala das campanhas como são feitas erradas, essa questão da proibição, que às vezes ela é pior do que você liberar. Às vezes o uso diminui quando tem uma certa liberação. Eu esqueci Tem vários como países, chama. inclusive, que defendem que a liberação diminui o consumo. Mas aí, de novo, a gente entra numa questão de que
existe algo único em cada país, em cada cultura, e no Brasil não é liberado, porque tem muita coisa, com certeza, assim, por trás, né? Tem algo que sustenta a não liberação. Assim como nos outros países, tem algo que sustenta a liberação, né? O fato, sei lá, da gente pensar em tudo, assim, que é ou não é liberado, o aborto, por exemplo, é uma questão que tem algo que sustenta a não liberação aqui no Brasil. E aí, de forma nenhuma, estou defendendo isso, né? É uma crítica, inclusive, mas assim, alguém paga o preço da não liberação de uma coisa ou de outra. Sempre tem alguém que paga o preço e sempre tem alguém que escolhe não liberar porque ganha algo com isso. Né? Eu estou há dias querendo indicar um professor de psicanálise lá no Insta, para deixar salvo lá, e aí não faço isso, vou indicar aqui, né, para quem está aqui agora. Mas às vezes a gente fica no Instagram e aí consome muito conteúdo daquela panelinha mesmo de psicanalistas que tem, né? Porque é o que o algoritmo manda, tipo, quem tem milhares de seguidores geralmente aparece mais. Mas tem um cara que ele se chama Fábio Belo. Ele não tem milhares de seguidores, nem é super famoso, né, no Instagram, mas consumam ali as coisas que ele faz, as críticas que ele coloca, as coisas que ele traz, assim. Ele é muito bacana, eu conheci através da aula, da pós. Ah, que legal, a Ana falou que o irmão dele foi professor dela. Ele é muito, muito bacana, assim, dá aula muito bem, é Fábio Belo. Depois eu vou colocar lá, Bi, vou mandar. Daqui a pouco eu mando lá no canal e aí eu deixo salvo o perfil para vocês acessarem. Assim, ele tem muita coisa legal no YouTube, vídeos gratuitos que dá para vocês, né, consumirem ali o conteúdo dele, que vale a pena sair da bolha e ver outras pessoas, né, outras coisas, a maneira como ele constrói. Bia, agora de cabeça eu não lembro se o arroba dele é esse, mas eu vou dar uma olhada aqui porque eu sigo ele e aí eu coloco para vocês. Gabi, pode falar. Tá com áudio bloqueado. Eu só ia complementar sobre o assunto da bebida, que tá tendo Big Brother, e aí as pessoas estão comentando muito sobre uma participante, porque ela tem 23 anos, ela é virgem e ela não bebe. E aí, nas festas, ela se diverte sempre muito, ela é a última e ela super feliz e animada, e aí sempre tem alguém que fala, eu não acredito que essa pessoa não bebe, eu não acredito que ela não tá bebendo nada, como assim ela não bebe? Então, é visto realmente a diversão ligada à bebida, né? E esquecem que tem a outra parte da bebida, que não é só a diversão também, né? Então, é muito romantizado mesmo. Parece que, assim, como que ela se diverte sem se anestesiar? Gente, né? Como que essa moça suporta a realidade e ainda se diverte com ela? Eu acho que vai por esse campo de é possível alguém ser feliz com a realidade, né? De conseguir se divertir sem realmente buscar uma anestesia. E essa é uma questão bastante importante que só vai, né, a cada vez mais, assim, se não tiver informação sobre isso, fica pior. Pode falar, tá? Eu fico pensando também no sentido de uso de antidepressivos e ansiolíticos, assim, tipo, como assim você não toma? Eu lembro que na época da faculdade eu falei, gente, eu devia estar tomando uma coisa, tá todo mundo tomando. Tipo assim, fica tão normal que você não usar aquilo, né, seja a bebida, a droga, a medicação. Fica uma coisa, assim, errada, parece, né, assim. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um medicamento que é usado para TDAH, que dizem que ele melhora muito a concentração, né? E aí, quando você tem um projeto importante, algumas coisas, já ouvi pessoas falando, ou pessoas me relatando, ai, meu amigo falou, como é que você não toma tal coisa? Tipo assim, toma, gente, isso daí é sensacional, maravilhoso, vai mudar a sua vida. Isso é um remédio, né? Você faz quimioterapia porque é legal? Não, então não é para você tomar um remédio de algo que você não tem. Mas hoje em dia é nesse lugar de assim, ai, você não conseguiu dormir? Toma tal coisa. Toma isso, vai te fazer bem. Nossa, eu durmo pra caramba quando eu tomo. Mas alguém te fala dos riscos disso? Né? Hoje em dia se fala muito dos benefícios, pouco se fala dos riscos. E aí as pessoas são levadas a pensar que isso é muito legal.
Exatamente, sem pensar, então, na possibilidade de uma demência precoce. E de se anestesiar da vida também, porque vamos pensar aqui, pode ser que não dê nada no quesito de saúde física, pode ser que não vá prejudicar, mas o fato de você se colocar num lugar distante da sua própria vida, que muitas vezes é essa busca e essa sensação, o quanto que isso vai ser de fato bom para você. Tem um filme antigo que é, com certeza todo mundo já assistiu aqui, mas que eu amo para pensar nesse assunto, que é Clique. Vocês já viram, né? Eu amo aquele filme. É um controle, então, que ele usa para pular situações chatas da vida, para não lidar com os problemas, então para não ouvir as coisas que ele não quer, e muitas vezes o álcool e a droga, ali é um controle, mas muitas vezes o álcool e a droga, eles fazem isso. Hoje eu me aborreci, vou beber, não quero, né, chegar em casa e ter que conversar com a pessoa tal. E aí você tem a impressão de que o que você está fazendo é pulando momentos chatos da vida, momentos em que aquilo iria te causar um sentimento ruim, de uma maneira geral, que seja tristeza, raiva, e aí um dia ele para, né, e olha e fala, bom, então eu perdi a minha vida. E acho que hoje existe também essa dificuldade de aceitar que a vida nem sempre tá lá em cima. Nem sempre vai ser legal. Às vezes você vai numa balada e vai ser uma bosta, né? Vai ser. Às vezes você acontece uma situação muito ruim mesmo, né? Vai ser assim. Mas essas nuances, né, que acontecem hoje, parece que elas são menos suportadas. Então, para eu não ter que passar por isso, eu vou beber, eu vou usar droga para ser só divertido. Sempre só divertido. Sempre só prazeroso. Pode falar, Ana. Você falou aí da medicação aí que o pessoal usa para concentrar. Eu lembro na época que eu estudava, era da época do direito, depois que eu formei, eu estava usando o concurso da Receita. E assim, eu não conseguia concentrar, não conseguia. Aí fui numa psiquiatra. Aí lá ela me receita Ritalina. E tomei por um tempo. Assim, um mês foi ok. Depois eu percebi que aquilo. Aí o povo que estudava para o concurso tomava sem, às vezes não tinha receita e tomava para concentrar. E uma amiga minha também que fazia mestrado, ela tomava. E eu percebi que aquilo não fazia aquilo que as pessoas falavam que fazia com elas, que fazia com que elas concentrassem. Sim, mas de todo jeito, eu estou estudando isso aqui, eu não concentro. Até eu perceber que eu não concentrava, porque eu odiava aquilo que eu estava fazendo. Eu falei assim, eu não vou ficar tomando medicação caríssima num diagnóstico que me foi dado com 15 minutos de atendimento, de uma conversa de 15 minutos, e ficar me entupindo de um remédio que eu vou ter que aumentar a dosagem dele, porque já não estava, na verdade o efeito dele não ia fazer porque eu odiava aquilo tudo ali. Então, assim, aí eu parei, larguei depois, quando eu fui fazer psicologia, falei assim, aí, tá aí, meu problema era esse. Ai, né? Inteligente, como a mente funciona bem, né? Você não prestava atenção porque não gostava. Mas é aquilo, hoje em dia, não prestou atenção em algo, então pronto, você tem alguma coisa. E exigem também uma atenção que a gente, às vezes, não vai conseguir ter. 6 horas de atenção num conteúdo, às vezes você não vai ter. Não dá, não vai ficar controlando, não, eu preciso prestar atenção 6 horas seguidas. Às vezes você precisa de pausa, às vezes precisa fazer de um jeito diferente, às vezes precisa descobrir a sua maneira de estudar. Que a Gil colocou aqui, né, a busca pela alta performance, é verdade, acorda às 5 da manhã, faz academia, e aí, como é que é o termo? Não sei se vocês estão por dentro aí, mas a academia não pode treinar fofo, que eles falam, né? Eu só treino fofo. Pego 3 quilos, bem suave. Assumi bem pouquinho, porque acho ótimo. Não quero alta performance. Eu quero real cuidar da saúde. Ter mobilidade, né? Não ficar uma veinha que não consegue abaixar, pegar uma coisa, então pega um pouquinho peso. Mas isso é visto de uma maneira, tipo, meu Deus, como assim você não faz progressão de carga? Eu não quero, não vou levantar um caminho. Não. Aí você treina fofo, então não é legal, e aí parece que é nesse sentido, não é valorizado mais o ato de você fazer exercício para cuidar da saúde, precisa ser valorizado só se for para levantar um caminhão, e aí tudo parece que entra nesse lugar, você não pode fazer as coisas
Ah, não, tô fazendo porque faz bem. Não, tem que fazer, tipo, ser tudo isso. Você não pode ser psicóloga clínica, você tem que ser uma psicóloga clínica que tenha 1 milhão de seguidores, que faça mestrado, depois doutorado. Se não for na USP, não serve, porque aí você é burra, se você não fizer lá, né? E aí você tem que ter 1 milhão de infoprodutos que tem que fazer 6 em 7, se não fizer, não é bom. Aí a gente fica surtado da cabeça, fazendo coisas que às vezes não fazem nem sentido. Então, assim, é muita coisa hoje em dia que se você se deixar tomar, você enlouquece mesmo. É muito fácil enlouquecer nos dias de hoje, né? E as pessoas, tipo, enlouquecer que eu digo no sentido de tanta informação que a gente fica perdido do que faz sentido ali pra gente. Tem que ficar lá bufando, quase fazendo cocô nas calças. Tipo E isso, né? é sempre muita pressão, né? Do tipo, a academia. Para mim, antes a academia era de segunda a sexta, sei lá. Aí hoje em dia as pessoas já ficam entrando na nossa mente que tem que ir no final de semana também. Então, tipo, se você não faz, né, algo por você, você Domingo. pira indo na dos outros, né? Domingo, eu fico vendo o pessoal de CrossFit. Gente, domingo eu quero acordar mais tarde, eu quero curtir meu filho. Fica de boa, eu faço academia durante a semana, mas domingo, aí eu fico vendo o pessoal levantando 5 horas, o CrossFit aberto, academia, vamos. Nossa, meu Deus! Tem umas coisas que são muito vazias, né? Tipo banho. Tem que tomar banho gelado. Deus me livre, gente. Eu quero tomar um banho na pele, bem quente. No balde de gelo. Hoje eu vi uma pessoa fazendo e ficando lá um tempão no balde de gelo. Eu tô assim, gente, que sofrimento. Isso é pra quê? Eu nem encosto na minha pele. Eu detesto coisa gelada. Eu gosto de água quente, eu gosto de água queimando, eu gosto de água queimando. Aí eu fico lá vendo, eu vi lá do CrossFit também, um moço que eu sigo, aí ele lá, afundando. Aí quanto tempo tinha que ficar? Aí tava até roxo, ficando até roxo. Eu tô assim, gente, será que isso não faz mal? Não, faz bem? Dizem que faz bem. E assim, se a gente for levar, né, as coisas, tipo, nem tem problema, sabe, fazer isso, né? No sentido de entrar lá, não sei se não tem problema de fato, mas assim, de ir pro CrossFit de domingo a domingo. Desde que seja por um desejo, motivado por aquilo que faça sentido. Mas hoje parece que é motivado pelo negócio de alta performance. De se você não fizer isso, você não vai ter sucesso na sua vida. Só que também aí vem outra coisa, né? Mas aí o que é sucesso? O que você entende que é sucesso? Acho que todo mundo aqui me segue lá no Insta e viu, né? Que eu estou lançando lá o curso, o grupo de estudos. Meu, eu não vou postar final de semana. Porque final de semana eu realmente estou com os meus filhos. Eu não quero. Não quero, não sinto vontade, não vou divulgar nada no final de semana. Eu vou lá e apareço, às vezes, mostrando, né, como eu mostrei lá, que eu levei eles no parque de diversão. Em nenhum momento eu vou falar, olha, mas compra aqui. Eu não quero trabalhar no final de semana. Nem em época de lançamento, nem em época de nada. Né? Não estou afim. Ah, mas vai diminuir o número de pessoas inscritas. Provavelmente. Mas tá tudo bem, né? É igual o post lá que eu fiz de trabalhar à noite. Não vou trabalhar à noite, porque não combina com a rotina que eu estabeleci ali para mim e minha família. Tá tudo bem que as pessoas falam, ah, mas se fosse à noite teria, né? Mas teria mesmo. Mas não quero. Não faz sentido para mim. Então, é só de. Acho que a gente tem que estar atento e pensar nisso, de não tem problema tomar banho gelado. Do jeito que eu amo tomar banho quente, talvez alguém ame tomar banho gelado. Mas precisa ser porque gosta mesmo. Porque realmente é uma atividade prazerosa. E não porque um guru lá da internet diz que o banho gelado é o que vai manter a sua mente funcionando, que vai fazer você se tornar rico em 3 segundos. Vai. O Fábio, ele, numa aula que ele deu agora lá na pós, ele postou um recorte também, um meme, fazendo uma crítica aos gurus da internet, e aí tava assim, do centavo ao milhão. E, cara, olha o quanto isso pode ser perigoso. Não é todo mundo que vai vender algo na internet que vai sair do centavo para o milhão. Não é todo mundo. Ah, mas hoje em dia tem mesmo, é verdade mesmo, existe gente que fica rico com a internet. Todo mundo vai ficar rico na internet? Não. Tomar banho 5 horas da manhã gelado não vai te fazer ficar milionário, mas tem gente que acredita
fielmente nessas coisas que falam. E isso é bastante perigoso. É igual ficar o dia inteiro escutando que a bebida vai te divertir. O dia inteiro lá escutando músicas que digam isso. Tem uma problemática aí social e importante por trás disso, que se a gente não fica atento, a gente não está ali entendendo mensagens que ficam por trás, né, que são perigosas e que causam adoecimento. Muitas vezes essas pessoas que sofrem, que têm esse sofrimento, esse adoecimento, procuram a gente. A gente precisa pensar no ambiente que ela está inserida. Às vezes a pessoa se sente mal e ela sofre porque ela é virgem com 23 anos, né? Parece que não é o caso aí dessa menina, eu não sei porque eu não assisto Big Brother, porque essa hora eu já estou querendo dormir, mas tem isso, né, de é virgem, tem 23 anos, não bebe, se ela lida bem com isso, ótimo, mas imagina a pressão sobre isso. Como assim? Virgem com 23, como assim não bebe? Como assim? Né? Deve ter um monte de perguntas. E aí, o que mais não... acontece depois é as pessoas frustradas porque realizaram o desejo do outro, né? Ah, mas minhas amigas todas já namoravam, mas minhas amigas todas já tinham perdido, então eu tinha que fazer isso, eu tinha que namorar também, né? Tinha que seguir o que todo mundo estava fazendo. É difícil hoje em dia as pessoas questionarem o que eu quero, né? É sempre assim, mas é porque me disseram que isso é muito bom. É que me disseram que isso é possível. É que me disseram que fulano fez isso e deu certo. Mas o que você quer sobre isso? O que você pensa a partir dessa situação? Enfim, vamos ver aqui, porque eu acho que não vai dar para a gente continuar, né? Então, eu vou parar nessa página 185. Deixa eu marcar aqui, e aí a gente volta na próxima semana a partir desse último parágrafo. Pode ser? Deixa eu anotar aqui. Então, 185, tá bom? Obrigada pelo papo. Adoro. A gente se vê na próxima quinta. Beijo. Quem bem. Vou mandar lá no Insta o nome do Fábio, tá bom? Beijão.